ordem e a lei do rei Davi para a partilha da guerra. Parte 06, dia 21 de maio de 2025. Alguns queridos servos de Deus parecem sempre ser derrotados. Eles parecem enviados a um povo cujo coração se tornou grosseiro e seus ouvidos entorpecidos. Ainda assim, se eles proclamaram a palavra do Senhor com verdade, sua recompensa não será de acordo com seu aparente sucesso, mas de acordo com sua fidelidade. Alguns santos são constitucionalmente deprimidos e tristes. Eles são como certas samambaias adoráveis que crescem melhor sob um gotejamento constante. Bem, o Senhor colherá essas belas samambaias de sombra, assim como as rosas do sol. Eles compartilharão sua atenção tanto quanto os girassóis ardentes, e os mais tristes se alegrarão com os mais alegres. Vocês que acreditam pouco, vocês desanimados, vocês que têm muito medo, vocês são mentes fracas, vocês que suspiram mais do que cantam, vocês que querem, mas não podem, vocês que têm grande coração para a santidade, mas se sentem derrotados em suas lutas. O Senhor lhe dará seu amor, sua graça, seu favor, com a mesma certeza com que o dá àqueles que podem fazer grandes coisas em seu nome. Alguns de vocês têm apenas uma experiência escassa das alegrias superiores e percepções mais profundas do reino. E pode ser que você seja parcialmente defeituoso por ser tão atrasado. E, no entanto, se você for fiel ao seu Senhor, suas enfermidades não serão consideradas iniquidade. Se legalmente detido no campo do trabalho ativo, este estatuto permanece para sempre, tanto para você quanto para os outros. Como a sua parte é aquela que desce para a batalha, assim será a sua parte que permanece com o material. Eles se separarão igualmente. 4. Agora, em quarto lugar, os fracos acham que Jesus é seu bom Senhor em todos os sentidos. Ele não era um bom Senhor quando nos levou pela primeira vez para o seu exército de salvação? Que tripulação curiosa era aquela que se alistou sob o comando de Davi? Todo aquele que estava em dívida e todo aquele que estava descontente se juntou com ele. E ele se tornou um capitão sobre eles. Ele era um capitão de maltrapilhos. Mas nosso Senhor não teve seguidores melhores. Eu era um pobre coitado quando vim a Cristo. E eu não deveria me perguntar se essas palavras estão perto o suficiente da verdade para descrevê-lo? Eu era um imprestável, cheio de dívidas e sem os centavos para pagar. Eu vim a Jesus tão profundamente no calcanhar que ninguém mais teria me possuído. Ele poderia muito bem ter dito não. No entanto, nosso gracioso Senhor nunca nos expulsou das fileiras. Ele pode ter nos expulsado do regimento há muito tempo, mas aqui ainda estamos escritos, apoiados e sorridentes. Que capitão nós temos! Ninguém pode se comparar a ele em gentileza. Ele ainda nos possui e declara: eles serão meus naquele dia em que eu fizer minhas joias. Irmãos, exaltemos o nome do nosso capitão. Não há ninguém como ele. Temos estado angustiados desde então, e ele tem estado angustiado conosco. Ziklag fumava para ele e também para nós. Ao todo sua aflição, ele foi afligido. Você não achou isso? Quando chegamos a uma grande dificuldade como o riacho Bessó, ele gentilmente abrandou seus comandos e não exigiu de nós o que não fomos capazes de ceder. Ele não fez de algum de vocês pastores e mestres, pois vocês não poderiam suportar o fardo. Ele abundou para nós em toda sabedoria e prudência. Ele ajustou a marcha ao pé, ou o pé à marcha. Quão docemente ele sorriu com o que fizemos.
Você não se perguntou como ele aceitou suas obras e suas orações? Você ficou surpreso ao descobrir que ele respondeu às suas débeis petições? Quando você falou uma palavra para Jesus e Deus a abençoou? Por que você pensou? Certamente há um erro nisso. Como minha débil palavra pode ter uma bênção sobre elas? Amados, seguimos o nobre príncipe. Jesus é o principal entre 10.000 pela ternura, assim como por tudo mais. Quão ternamente atencioso ele é, quão gentil e generoso. Ele nunca disse uma palavra dura para nós desde que o conhecemos. Ele é aquela riqueza que não tem tristeza adicionada a ela. Ele nos repreendeu, mas suas repreensões foram como um óleo excelente, que nunca quebrou nossas cabeças. Quando o deixamos, ele se virou e olhou para nós, e assim nos cortou profundamente. Mas ele nunca nos feriu com nenhuma espada, exceto aquela que sai de sua boca, cujo gume é o amor. Quando ele se afasta de nós, como Davi fez daqueles 200 que não conseguiram acompanhá-lo, mas ele sempre volta com misericórdia e nos saúda com favor. Não nos perguntamos que não seguramos e juramos que nunca os deixaríamos ir, mas nos perguntamos ainda mais que ele deveria voltar tão rapidamente, com tanto entusiasmo, saltando sobre as montanhas, apressando-se como uma ova ou um jovem servo sobre as colinas da divisão. Olha, ele veio até nós. Ele veio até nós e alegra nossos corações com sua vinda. Permita-nos saciar nossos corações nesta manhã, enquanto tomamos nossa parte no precioso despojo de seu imensurável amor. Ele ama os grandes e os pequenos com o mesmo amor. Sejamos alegres por toda parte. Nós nos perguntamos que não seguramos e juramos que nunca o deixaríamos ir. Mas nos perguntamos ainda mais que ele deveria voltar tão rapidamente, com tanto entusiasmo e saltando sobre as montanhas. Amém e amém. Tem continuação, Deus seja louvado.